Olá pessoal, tudo bom? A gente vai agora finalmente adentrar dentro do Go, tá? O primeiro passo aí que a gente vai fazer é entender como é que o Go funciona, como que eu crio o meu primeiro projeto, tá? Os comandinhos que a gente tem dentro do Go vai ser apresentado para vocês passo a passo, como que funciona um run, o build, o install, tá? Eu não vou colocar aqui para vocês todos porque basicamente vocês vão esquecer isso daí, tá? Então é bom a gente ver passo a passo cada um dos comandos, né? Vocês vão receber também esse documento aqui contendo todos os comandos e um descritivo do que cada um desses comandos faz, tá? Mas ao decorrer da aula aí a gente vai utilizar um por um desses comandos, tá? E a ideia aí é vocês aprenderem a utilizar o Go por completo, tá? Em cada um desses aspectos que tiver aqui de comando, tá? Bom, eu tô aqui com o meu VS Code aberto. A gente já tinha na aula passada criado um arquivo de teste só para ver se o Go estava funcionando, tá? A gente já tinha definido também um método de pasta, né, que foi a fontes, Go e o GitHub, tá? E aqui dentro a pastinha do nosso projeto. A gente vai criar o nosso primeiro projeto aqui, tá? Então vamos criar aqui um projetinho aqui. Eu vou chamar aqui de criar uma nova pasta primeiro, né? Então vou criar aqui new, novo, pasta. Vou colocar aqui, ó, proj 0001. Vocês podem criar com o nome que vocês bem entenderem aí, tá? É mais para mim me organizar aqui. E lá no nosso VS Code lá a gente vai clicar aqui em abrir pasta, tá? Clicou em abrir pasta, a gente vai lá na pastinha onde a gente colocou os nossos fontes. Tá aqui, ó, o projeto 001. E abriu aqui. Pra gente aqui, ó, para quem não tá habituado com o VS Code, na lateral aqui aparece as minhas pastinhas de ambiente. No caso aqui ela tá vazia, não tem nada dentro. E aqui no meio aqui é o nosso ambiente de desenvolvimento. Aqui em cima tem terminal e alguns comandos. A gente vai aprender a utilizar cada um deles passo a passo, tá? Bom, para iniciar um projeto aqui no Go, geralmente eu abro o terminal, clico em novo, tá? Vai abrir aqui o terminal para vocês. E o primeiro comando aí que vocês vão aprender é o go mod init. E aqui a gente vai colocar o nome do projeto que a gente bem entender, tá? API, garrafinha, prato 1, 2, 3, o nome do projeto vocês que vão definir, tá? Então, primeira coisa que eu vou escrever aqui, como eu já coloquei de projeto 01, vocês também podem colocar projeto 01, não tem importância, tá? Criei ali, ó, ele disse aqui para mim, ó, create new go mod. Ele criou aqui um arquivo pra gente que vai ter o que? O nome do nosso projeto e a versão do Go que a gente está utilizando. Se vocês quiserem criar o arquivo na mão, vocês também podem sem problema nenhum, tá? Bom, outra coisa que é requerida quando você cria um projeto Go é criar um arquivo main, tá? main.go. E dentro desse main a gente vai ter aqui a palavrinha package e vai escrever aqui a palavrinha main, tá? Eu vou explicar para vocês já isso aí. A gente costuma ter aqui uma função chamada main, tá? E para testar geralmente a gente coloca aqui um print ln com hello world, tá? Só para testar se está tudo funcionando. Então eu vou vir aqui, ó, depois dar um outro comandinho, ó, go run e um ponto para ele rodar aquela instrução que está ali para ver se está tudo funcionando. Veja que ele imprimiu ali hello world. Então vamos lá. O que o nosso projeto precisa ter? Um arquivo main, tá? Obrigatoriamente, por ser um programa, tem que ter uma função chamada main, porque essa função ele vai chamar quando inicializa o seu programa. É a primeira coisa que ele chama é essa função aqui, tá? Ela não pode faltar dentro do seu projeto, tá?
Caso for uma lib, né, pode ser que não necessite. Vocês vão lá na frente vão entender o que é uma lib, tá? Mas praticamente 100%, 99% dos projetos que vocês vão desenvolver de sistema, vocês vão ter que ter essa main aqui declarada, tá? O que acontece? Como o Go ele funciona como pacotes, né? Pense como se você tivesse um celular e dentro desse celular você tivesse que colocar um chip e esse chip tivesse ter um pacote de crédito para você poder usar o celular, né? Você teria que comprar esse pacote, né? O pacote, na verdade, ele seria todos os produtos que você adquiriu. No caso aqui, para programação, ele funciona um pouco diferente, né? Ele seria um pacote com tudo que você escreveu. Por exemplo, você pode criar uma biblioteca para contar de 1 até 3, pode fazer uma biblioteca que converte um número em texto, você pode criar uma lib que gera uma imagem, né? E tudo, a reunião disso tudo se chama package, tá? No Go a gente pode separar também os nossos pacotes por pasta, mas cada pasta vai ter que ser uma package diferente, tá? E todo pacote que você colocar na mesma pasta, obrigatoriamente ele tem que ter o mesmo nome da package, tá? Porque senão ele não vai conseguir encontrar e ele não vai conseguir entender, tá? Então se eu criar um outro arquivo aqui, por exemplo, chamado matemática.go, aqui na minha package ele vai ter que começar como main, porque é o nome do meu arquivo principal. Mesmo que eu não esteja utilizando ele aqui dentro da minha aplicação, esse pacote package aqui ele vai ter que começar como main. Se eu criar uma outra pasta aqui, por exemplo, chamada lib, e eu criar um arquivo dentro chamado lib.go, por exemplo, eu vou ter que, como eu criei uma pasta chamada lib, aqui ele vai ter que se chamar package lib, tá? Se eu criar uma outra pasta aqui na minha main chamada srv, todos os pacotes que eu colocar aqui dentro, por exemplo, test.go, vai ter que se chamar de package srv, tá? E assim por diante, tá? E como aqui pode ter N funções, tá? Uma função para fazer somar, para dividir, subtrair, né? A gente consome essa função importando ela. A gente coloca o nome do pacote aqui que a gente está importando. Então, se eu quisesse, por exemplo, usar as coisas que estão nessa lib aqui, eu poderia dar um import e escrever aqui a palavra lib. Ele ia baixar essa lib aqui para mim poder utilizar. Eu teria que colocar o nome do meu projeto aqui no começo para dizer que é desse projeto e colocar uma barrinha aqui chamada import, tá? O import, se eu quiser fazer aqui vários imports escrevendo import, eu posso. Porém, se eu também quiser escrever dessa forma aqui, ó, abrindo e escrevendo desta forma aqui, eu também posso. Sempre que você salvar e você não estiver usando um pacote, ele vai tentar limpar, ó. Como eu estou usando a FMT aqui embaixo, ó, ele não vai apagar. E como eu coloquei essa lib aqui, eu não estou utilizando, ele simplesmente apaga a linha dela, tá? Então, além do Go ele formatar seu código sozinho, exemplo, Paulo, eu gosto de dar 20 espaços aqui na frente antes de programar. Vou poder fazer isso no Go? Não, porque quando você salvar o seu fonte, ele vai vir aqui e vai identar o seu código, tá? Isso aqui que ele está fazendo é identando, tá? Ajustando o seu código nas normas e padrões para poder rodar dentro do Go, tá? Então, na minha package eu vou poder ter um import e eu vou poder ter N funções que eu desejar, tá? Todo pacote novo que eu utilizar, que eu chegar a importar um pacote, aqui ele também vai criar versões e a gente vai ver isso aí no decorrer do curso, tá? Ele vai criando mais coisas aqui dentro e a gente vai vendo a versão desse arquivo. Por quê? Ao decorrer do tempo, um cara pode melhorar o sistema dele e criar uma outra versão. Dizer,
Ah, essa aqui é a versão 2.0, essa aqui é a 3.0. E lá ele vai documentar tudo que ele melhorou nessa versão. E aqui na nossa aplicação basicamente teria isso. Por esse pacote HMT ser um pacote nativo, ele nem sequer colocou aqui uma versão, porque isso já vem da própria linguagem, é um pacote nativo da linguagem, tá? Então, aqui a gente já conseguiu entender que a gente tem que executar um comandinho go mod init proj para criar o nosso projeto, tá? E a gente colocou aqui um go run para poder executar esse projeto. Tá? Eu vou criar uma outra aqui, um outro textinho aqui só para vocês verem que vai imprimir 2 vezes o Word. Vou colocar aqui um número aqui para separar. E a gente vai novamente aqui agora escrever um go run ponto. E veja que ele vai imprimir aqui para gente um Word 1 e 2, igual tinha lá no outro. Tá? Então, basicamente é isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui, até a próxima aula.